Queremos neste momento continuar ouvindo a tua voz, o teu recado que o Senhor tem para cada coração que aqui é dentro. E que teu filho possa ser usado como instrumento, como porta-voz do Senhor nessa hora, que ele não venha falar dele mesmo, mas que possa passar para a igreja aquilo que o Senhor assentou no seu coração. Nós te agradecemos que o Senhor tem falado conosco neste local. E essa noite não vai ser diferente. Com certeza iremos sair daqui agraciado com a tua palavra, alimentado com a tua palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por você da tua igreja. Continue nos abençoando e atendendo os nossos clamores. A oração que faço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus pela vida dos amados, dos irmãos. Pela graça e favor do Senhor de nos trazer também a esse lugar. Irmãos, Deus assentou no meu coração uma palavra num texto muito conhecido, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas 10. A partir do versículo 29, a palavra do Senhor nos diz assim, igreja: ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde, assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. Coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada. Assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Há uma versão que diz passou de largo, passou de longe. Do mesmo modo agiu um levita quando chegou ao lugar, observando aquele homem, passou também de largo. Mas um samaritano estava de viagem, chegou onde se encontrava o homem e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Em seguida colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu reembolsarei a ti quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Declarou-lhe o advogado da lei, o escriba, o que teve misericórdia para com ele.
ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus, que nos confronta, Pai, que revela quem nós somos e que propõe a nós mudanças que são ministradas pelo teu Espírito de dentro para fora, Deus. Senhor, nós não queremos estar na igreja, nós não queremos estar fazendo alguma coisa que impressione os outros e que leve até os olhos dos que estão próximos de nós uma imagem que não reflita a verdade de quem somos. Nós desejamos ser servos de Deus, ser respostas do Senhor na vida dos outros. Desejamos ser, meu Pai, sal, ser luz nesta terra ressequida pelo pecado. Fala conosco, Senhor, nós oramos por tuas misericórdias, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, hoje eu fiquei pensando, à luz desse texto, nas implicações de uma igreja que ama. O interessante é que quando eu olhei para esse texto, Deus sempre nos traz uma visão nova na sua palavra. E normalmente quando nós olhamos para o texto do bom samaritano, o meu olhar, o seu olhar, quase sempre ele se volta para fora da igreja, se volta para os perdidos, se volta para as pessoas que precisam do amor da igreja. Mas Deus me fez ver que nós temos próximos aqui dentro. Deus me fez ver hoje que se nós quisermos de fato ser uma igreja que ama e que reflita a glória do Senhor, marcando a nossa geração com a glória do Senhor Jesus, nós precisamos começar a viver o amor aqui dentro. Nós precisamos começar a pagar o preço do amor da própria família cristã. A igreja que ama, ou talvez eu pudesse melhorar esse tema dizendo a igreja que se ama, porque para ela amar, ela precisa primeiro se amar. A igreja que ama ou que se ama, ela é vista desta forma por alguns contextos que eu quero pensar com você nesta noite, e isso precisa impactar a minha vida prática. Isso precisa começar a ser praticado quando nós dissermos amém e sairmos dessas portas para os nossos lares. Essa igreja assim o faz, porque ela, em primeiro lugar, tem um olhar diferente, um olhar especial para consigo mesmo. A igreja é composta por membros, a igreja é composta por vidas que um dia foram lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro que é Jesus. Agora, como membros do corpo de Cristo, essa igreja se torna o organismo vivo de Deus na terra. Mas para ela exercer o amor lá fora, o olhar dessa igreja precisa ser diferenciado para consigo mesma. Eu começo fazendo algumas perguntas para mim. Como é que nós temos olhado os nossos irmãos? O texto está dizendo que um sacerdote viu aquele homem caído e passou de largo. O texto está dizendo que um levita, vendo aquele homem, passou de largo. Mas o texto diz que um homem samaritano, passando por aquela região, viu aquele homem e desejou olhar de perto. Deixa eu ver o que está acontecendo. Os sacerdotes e o levita representam uma religiosidade. Nós somos religiosos. Você tem olhado os seus irmãos de perto?
Ou será que muitas vezes o seu olhar, tanto quanto o meu, ele está envolvido ou envolto em contextos como olhar de superioridade? Já viu como nós muitas vezes olhamos para o nosso irmão com um olhar de superioridade? Aliás, eu estava pensando aqui hoje, como nós nos enganamos achando que somos alguma coisa. A gente sempre acha que o outro é inferior a nós, que ele não está, na verdade, pautado no chamado alto padrão de vida que eu tenho. Você tem olhado as pessoas de perto? Você tem olhado essas pessoas de longe? Olhar de perto, irmãos, nos faz ver a realidade plena do que os nossos irmãos estão passando. Olhar de perto é quando nós entendemos que por trás de uma pessoa que aparentemente está muito bem, existe alguém ali dentro gritando por socorro, e talvez essa pessoa esteja ferida interiormente, talvez essa pessoa tenha traumas que precisem de cura, talvez essa pessoa precise de um ouvido, ela precisa de alguém para ela se abrir, e você, como aquele samaritano, pode ser a resposta na vida de alguém dentro da nossa igreja. Aleluia! Porque Deus quer contar com você mesmo, comigo. Nós nos amamos, igreja, porque olhamos de forma diferenciada. Não olhamos de longe, olhamos de perto. Porque nós sabemos que quando o outro, que está no contexto da igreja, recebe cura, nós também recebemos, porque fazemos parte deste corpo. Sabe o que eu fico achando interessante? É que quem olha de longe vê o contexto distorcido. E um contexto distorcido me leva a pensar e a falar, a imaginar o que não é verdade. Por que as pessoas entram dentro da igreja e ficam aborrecidas à toa umas com as outras? Às vezes eu fico levantando alguns questionamentos. Essa mão aqui faz parte do meu corpo, mas de vez em quando ela cisma de me dar um tapa na cara. Ela, o que é isso, Jesus? Ela é um membro. Entende? Ninguém anda e o pé chutando a boca dele mesmo. Não acontece essas coisas. Mas dentro da igreja, muitas vezes, é assim que nós estamos nos tratando. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso olhar está de longe, o nosso olhar está à distância, e de longe eu não consigo ver a verdade como ela é. E agora eu começo a tomar atitudes, a pensar e a falar aquilo que não reflete a realidade do que está acontecendo. Eu fico imaginando o que esse sacerdote não deve ter falado. Mais um embriagado, essa corja não vale nada. Deve ter pensado um monte de coisa. O levita passou de largo. Deixa eu saber de longe que pode ser um assaltante que quer me roubar. Sabe por que as igrejas elas não estão caindo na graça do povo? Porque elas estão precisadas de colocar o amor em prática. E não é lá fora, é aqui dentro. Tem que começar aqui dentro. Amamos, nos amamos porque olhamos de forma diferenciada. Amamos, nos amamos em segundo lugar, porque amar implica doação. Esse homem não chega lá só para ver a realidade e, sabe, tocar trombetas, entende? Para poder disseminar o mal, não. Porque muitas vezes as pessoas não podem nem falar com a gente algumas coisas. Ou eu não posso me abrir. Pastor então não pode se abrir de jeito nenhum. É um líder solitário. Porque se você abrir algumas questões, por exemplo, as suas fragilidades, o indivíduo só conta para a torcida do Flamengo e do Vasco. E isso acontece no meio da igreja, porque as pessoas estão inseguras, elas estão com medo, elas não podem contar as suas fragilidades, elas não conseguem se expor, e aí não há doação, não há investimento. Esse homem está perto desse samaritano, ele está vendo o fato como é,
esse homem foi machucado, esse homem foi assaltado, esse homem está ali, sabe, semi-morto, ele precisa de ajuda. E o bom samaritano, ele começa investindo, ele começa doando o que tem para mudar a história daquele homem. Ele doou tempo. Nós precisamos doar tempo com as pessoas. Às vezes eu fico pensando, porque há poucos dias eu estava conversando com a Flávia aqui na igreja. Claro que a gente leva uma vida muito louca, mas tem hora que fica estranho, né? Porque eu estava conversando com a Flávia, preocupado com uma outra situação. Aí num dado momento eu falei assim: meu irmão, olha, vamos encerrar aqui porque eu tenho que sair correndo. Ela falou: pastor, eu posso só terminar? Porque eu não tinha terminado ainda. Tinha uma pessoa que me visitava no passado. Eu ficava revoltado, irmão, sabe por quê? Porque só chegava na minha casa com pressa. Olha, eu vim aqui, mas já vou dizendo para você de uma vez, eu estou com muita pressa. Então, por que você veio então? Volta. Porque a nossa vida virou uma correria só e a gente não tem tempo para as pessoas. E se você não tem tempo, você não consegue ver as necessidades dela, você não consegue agora ser um diferencial de doação. Precisamos investir tempo nas pessoas, precisamos investir forças nas pessoas. Porque esse homem está investindo, ele está, sabe, se doando com as suas forças para socorrer aquele homem que está ferido. Esse homem está dando a ele o suprimento que ele tem. Sabe qual é o grande problema da igreja? Deixa eu te falar uma coisa. É que nós só queremos nos doar para quem a gente sabe que engole a gente. Não é nem porque eu me dou bem, não. É porque eu sei que o Marcão me engole. Eu sei que o Marcão criou uma ilha da fantasia para mim e ele me aceita. Aí o Marcão é o cara para mim. Ora, não pode ser assim não, meu irmão. Nós temos que doar para aqueles que são problemáticos. Nós temos que entender o que está acontecendo na vida das pessoas. Nós precisamos nos envolver e ter um pouco mais de paciência uns com os outros. Nós estamos vivendo o tempo da chamada impaciência, o tempo da chamada, sabe, irmãos, daquelas pessoas que não aguentam, das chamadas intolerâncias. Nós somos intolerantes. Você pensa que esse samaritano não tinha o que fazer? Você pensa que ele não estava envolvido numa coisa muito séria? Estava. Mas ele para poder ser a resposta na vida de alguém. E agora ele está se doando. O que você tem doado para o seu irmão? Eu sei que é difícil, porque muitas vezes a igreja acha que quem tem que doar é o pastor. Mas se nós entendermos que nós podemos nos doar mutuamente, fica muito mais leve. Ontem na formatura do Wellington, minha mãe levou meu pai. E o papai não está andando mais. Você já tentou carregar alguém que não anda mais? O negócio é terrível, irmãos. E aí quando voltamos, como é que entra com o papai dentro de casa? Não, eu levo. Às vezes eu levo igual da outra vez, que você acabou escorregando, seu pai quase caiu. Eu falei: não, mas eu vou melhorar agora, eu vou dar um jeito. Aí duas pessoas falaram assim para mim: a gente te ajuda. E doaram um pouco de força. E literalmente levamos o meu pai no colo dentro de casa. Quantas pessoas estão sem andar dentro dessa igreja? Quantas pessoas estão morrendo aqui dentro espiritualmente? Quantas pessoas precisam que você doe um pouquinho de força, um pouquinho de amor, um pouquinho de ânimo? Quantas pessoas estão precisadas só de um pouquinho do nosso tempo para mudar a história delas? Talvez uma visita. Alguém conhece a irmã Ruth da nossa igreja? Talvez você não conheça a Ruth. Já tem um bom tempo que a Ruth não vem aqui. Mas porque a gente só está envolvido com aqueles que são afins, né? Parece até que a igreja é uma panelinha, não é isso? Aí a gente não consegue ver a Ruth, não consegue ver a Joana, a
A gente não consegue enxergar a irmã Leia. Quanto tempo tem que a irmã Leia não vem aqui, irmãos? Quanto tempo tem? A Rose está aqui sentada. Se a Rose não vier aqui, ninguém vai sentir falta. Ah, mas o pastor sempre que ele prega todo domingo. Mas se o pastor fosse um membro comum, talvez ninguém nem se interessasse. Não sei se você está entendendo. Mas quando a gente se dispõe a abrir a visão e a fazer aquilo que esse samaritano fez, isso é amor em prática, e cura é gerada na vida da igreja, e milagres começam a acontecer, porque as pessoas, elas não precisam de muito para se alegrarem, não. O que elas precisam é de estar com gente. Pega alguém, coloca numa ilha deserta, ele morre, porque a gente precisa de gente para viver. Essa semana eu fui na casa da irmã Zélia. Fala a verdade, irmã Zélia, vai dizer que a senhora não gostou. A senhora deu um sorrisaço lá aquele dia, poxa. Entende? Meu pai, isso é bom demais, irmãos. O Edmar está aqui, né, Edmar? Pastor, estou te esperando, hein? Você entende isso? E se nós começarmos a nos suprir, nós vamos começar a ser diferenciais na vida um dos outros. Nós vamos doar sim, mas quem doa recebe. Nós vamos dar sim, nós vamos nos esforçar sim, mas Deus começa a multiplicar, porque uma igreja doadora é uma igreja também recebedora da graça e do favor do Senhor. Uma igreja doadora é uma igreja que se multiplica, é uma igreja que prospera, é uma igreja que consegue ser um grande diferencial na sua geração, caindo na graça do povo. Aleluia, igreja! Porque algumas pessoas estão lá fora precisando de ajuda, mas para nós ajudarmos elas, nós precisamos começar a nos ajudar mutuamente, porque se nós formos curados aqui dentro, nós faremos a diferença lá fora, em nome de Jesus. E em último lugar, para encerrar esta mensagem, a igreja precisa se amar, e para se amar, ela tem que estar disposta a pagar o preço do amor. Amor exige preço. Esse homem vira para aquele homem da hospedaria e diz assim: olha, está aqui 2 denários. Era mais ou menos um dia de trabalho. 2 denários equivale a mais ou menos R$250 hoje. R$200. Esse homem deu mais ou menos R$500 na hospedaria, arrancou do bolso e entregou, e falou o seguinte: olha, se faltar mais alguma coisa, me avisa que eu pago a conta desse camarada. O senhor está pagando preço para amar. A gente quer receber tanto, irmãos, mas a gente não quer pagar o preço do amor. Eu estou falando da minha vida. Essa palavra é para mim, irmãos. Eu não sei se isso está fazendo alguma diferença na sua vida, mas na minha está. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós só olhamos para nós só vemos a nós só pensamos em nós, e agora eu, e o outro que se dane, o outro que se perca, porque eu estou na minha zona de conforto. Mas essa história pode mudar, irmãos. Ela pode mudar de 2 aspectos. Ou ela muda quando o vento vai soprar contrário, contra mim mesmo. Ou ela muda quando Deus me transforma num agente de amor e de mudanças na vida do outro, pagando o preço, abençoando e sendo abençoado. Pensa que esse homem perdeu? Que nada. Esse homem ganhou um amigo. Esse homem ganhou alguém que se tornou grato a ele por resto da vida. Tem uma irmã chamada irmã Isa. Há mais de 30 anos atrás, eu precisava estudar e não tinha como ir na Vinhosa. E as aulas, porque o curso tinha sofrido uma mudança, passaram a começar às 6 horas da tarde, no 10 de maio. Eu trabalhava, saía da loja às 6 horas. E a irmã Isa falou assim: Valdir, toma banho aqui em casa.
Ela morava ali onde é a fábrica de macarrão. Todos os dias tomava um banhozinho gostoso na casa da Isa. E ela falava comigo assim: você não vai sair sem a sua comidinha. Aí você me adotou, me achou engraçadinho. Todo dia eu ganhava comidinha. Não, isso. Não. Nem que seja um reviradozinho, você vai comer. Aí quando eu terminei o curso, irmãos, eu comprei uma bombonierrezinha de plástico, que eu podia dar para Isa. Daquelas com uma maçãzinha, você lembra? Vocês lembram delas? Não deve lembrar, não sei se é do tempo de vocês. Já tem mais de 30 anos. Eu cruzei com a Isa há poucos dias. A Isa está velhinha. A Isa só está enxergando de um olho agora. Muitas limitações. Mas ela falou comigo assim: cadê aquela bomboniere? Aquela bomboniere está guardadinha lá em casa que você me deu. Você entende? De amor que redundam em contextos que não tem preço nenhum nesse mundo que pague. Então, se você estiver disposto a pagar o preço como esse homem pagou, o bom samaritano, Deus vai instaurar uma revolução na sua vida, e você vai ser participante do favor de Deus sobre a sua vida. Um dia lá na roça, um senhor falou comigo assim, falou: pastor Valdir, sabe o que me chama a atenção na vida do senhor e da dona Zezé? Esse homem não era crente. Ele disse assim, ele estava se convertendo naquele tempo: é porque o senhor come na casa da gente, que as outras pessoas que vêm aqui têm nojo da gente, e o senhor come aqui com a gente no nosso prato. São coisas tão simples que fazem a diferença na sua vida. É um preço, sim, pagar um preço. Teve um senhor uma vez que falou assim: pastor, o senhor gosta de acerola com leite? Poxa, eu amo acerola com leite. Eu gosto. Então toma um copo duplo aqui então, que eu fiz uma agora. Já feito um tempo, que estava na geladeira. Quando ele botou aquilo no copo, irmãos, ela não era rosinha igual eu estava acostumado, ela era meio branquicenta. Falei: gente, essa acerola estava meio verde. Quando eu chapei, parecia uma cachaçinha. O troço tinha azedado, tinha fermentado. Eu falei: agora o jeito de eu engolir esse negócio. Engoli. O senhor gostou, pastor? Quer mais? Falei: não, obrigado. Quer, dona Zezé? Não, satisfeito. Mas ele não ficou sabendo. É o preço daquele negócio descer queimando a garganta. Mas o camarada falou: nossa, o pastor bebeu o meu suquinho de acerola. Eu não sei qual preço que você vai ter que pagar na sua vida para amar, mas isso começa quando você começa a olhar as pessoas de forma diferente, como aquele samaritano olhou. A doação que você vai fazer para as pessoas como ele fez, e o preço a ser pago. E sabe o que eu acho lindo na história do bom samaritano? É porque o bom samaritano é o próprio Jesus, que te encontrou ferido, que te encontrou cheio de pecados, e Jesus parou, cuidou de você, cuidou de mim. Jesus pagou o preço, irmãos, dando a vida dele, o sangue dele. Ele quitou o seu débito, como aquele bom samaritano quitou o débito daquele homem que estava lá precisado de ajuda. E se nós queremos ser igreja, a gente tem que começar aqui dentro, igreja, vendo as necessidades, sendo diferenciais. Uma revolução vai ser instaurada aqui nesse lugar, e nós seremos doadores, vidas abençoadas, prosperando, gerando vida por onde nós passarmos. Eu queria pedir à igreja que nós ficássemos de pé. Nós vamos encerrar esse momento.
Eu queria que você abraçasse o seu irmão. Eu quero que você dê a mão ao seu irmão. Eu quero que você abrace o seu irmão. Porque nós vamos adorar aquele canto que diz: receber um novo coração do Pai. Quando você tocar na mão do seu irmão, o Espírito Santo vai começar a segredar algumas atitudes que você vai fazer a partir de hoje com esse irmão. Algumas iniciativas vão ser tomadas. Coração inspirado por Jesus. Como fruto, Senhor, desse novo coração. Como fruto desse novo coração. O coração de Cristo está em nós, igreja. Eu declaro O Espírito Santo está em nós. te abençoe. E nós precisamos ser como Jesus. Preciosa é a nossa comunhão. Somos poucos, assim bem ajustados, Totalmente ligados. totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Olha só, nós estamos andando Sem qualquer mal, sem qualquer falsidade. vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, Vivendo o compromisso. tendo compromisso, O grande amor de Cristo. grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, irmão, precioso és para mim. Vamos, Silas, vem aqui à frente, vamos, Silas. O Senhor já está orando por nós. Deixa o Espírito Santo fazer mudanças na sua vida a partir de hoje. Deixa o Espírito Santo deixar você mais parecido com Jesus, porque eu quero ser parecido com Jesus. Eu preciso do caráter de Cristo na minha vida, aleluia. Nós precisamos. Amado Deus, querido Pai, por muito que nós puxamos da nossa mente a memória para glorificar ao Senhor em Aleluia. pelo que o Senhor tem feito. O Senhor nos amou, Pai, de um tamanho maravilhoso, Senhor, e deslocar o trono da tua glória, o teu Filho, Senhor Jesus, veio a esta terra, ó Pai, passou por humilhação, passou pelo desprezo, mas tudo ele fez porque ele te amou, meu irmão. Ele amou a mim, ele amou todo. De aqui dentro deste salão, deste recinto, ó Pai, saindo contra alguém que não fez esse encontro com o Senhor Jesus. Essa noite, ó Pai, Aleluia, é Senhor. a noite da Glória a Deus. porque o dia de amanhã não pertence a nós. Basta cada dia o seu mal. E o Senhor pede conta daquele que deixar para a última hora. Buscai ao Senhor enquanto se pode. Aleluia, Senhor. Deus, querido amado Pai, que nessa noite nós possamos ser um samaritano. Ao ver o nosso vizinho caído, ao ver o nosso vizinho chorando, que possamos chegar Em nome de Jesus. bater no ombro dele e dizer: meu amigo, conta comigo, que eu estou aqui para te ajudar em nome do Senhor Jesus. A igreja que faz isso, Pai, é uma igreja que frutifica diariamente como a igreja primitiva. Aleluia. E que a graça do Senhor Aleluia, Jesus. permanecia na vida daquela igreja, porque permanecia na graça, na comunhão, no amor e no
graça da igreja do Glória a Senhor. Deus. E esta porta, Senhor, muitos que entraram ali, quebrantaram, arrastando pelo pecado, possa sair dali aliviado ao Senhor Jesus do coração. Muito obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado pela tua palavra e nos guarda, Pai. Eu sei, nós sabemos, aquilo que o Senhor pensa de nós são pensamentos de alegria, pensamentos de vitória. Por isso, Pai,